Olá! Hoje o tema é: alegria pode prejudicar? Pois bem, no meu vídeo anterior, Lidar com o Público, eu fiz uma citação, né, de que a alegria, eu falei de outras emoções que perturbam a gente e coloquei que a alegria também pode ser perturbadora, pode ser um gasto de energia, inclusive, né? Bom, todas as emoções que a gente tem, elas fazem parte de um sistema de defesa, né? De proteção, de manutenção da sobrevivência. Temos as emoções negativas, ou seja, de afastamento, raiva, medo, tristeza, nojo. Elas afastam a gente do perigo. E a alegria também é protetora. Ela aproxima, ela é uma emoção positiva porque ela aproxima daquilo que nos mantém sobrevivendo, vivos, né? O prazer, né? Então ela diz assim, repete isso, porque ela dá vontade da gente repetir alguma coisa para que a gente mantenha-se sobrevivendo. Então, a alegria pode prejudicar? Pode, tá? Qualquer coisa que está fora da homeostase, do equilíbrio dentro do corpo da gente, começa a danificar o nosso corpo, inclusive a alegria. Então, a alegria, ela é uma resposta química. Tem alguns neurotransmissores, hormônios, que estão envolvidos nisso. Se eles estiverem numa quantidade muito grande, né? Tiverem fora do equilíbrio, num exagero, a gente vai ficar num estado de euforia, né? É uma alegria intensa. Se isso foi curto, né? Foi alguns minutos só, é normal. Se eu tenho uma conquista, uma vitória, algo que foi benefício para o meu bem-estar, eu ter esse pico de energia para eu dizer isso aqui é bom eu fazer de novo, tudo bem. Mas às vezes acontece, como acontece com tudo, de subir e ficar ali, né? E aí começa a danificar seu corpo. Primeiro, porque como eu digo, as emoções são aplicativos pesados, elas gastam muito da sua energia. Toda emoção é assim. Se você perceber, quando você tem um pico de qualquer emoção, você se sente desgastado depois. Às vezes você precisa dormir, se alimentar melhor, se hidratar para recuperar, dormir, né? Descansar para recuperar energia, porque são aplicativos muito pesados, porque eles são, como disse, de defesa. Então são curtos e para você agir em determinado momento. Inclusive, tem algumas pessoas que dizem que a emoção é uma coisa de ação, é para você agir. Então, eles gastam muita energia. Se você fica ali, não vai rapidinho que a emoção precisa ser, você começa a desgastar seu corpo. Então, a primeira coisa que é prejudicial é isso. Tem um desgaste natural no seu corpo. E na alegria tem uma outra coisa. Além do desgaste, você, quando está no estado de euforia, que é a alegria exagerada, por muito tempo, você perde um pouco a racionalidade. Aliás, toda emoção faz a gente perder a racionalidade, porque se a gente usar a razão na hora da ação, a gente demora muito a responder. E se a gente está ativando as emoções, significa que a gente precisa de uma resposta rápida. Se eu for pensar nisso, eu vou ser mais lento. Então, a emoção, ela exige que você não pense. Então, se você fica muito tempo na alegria, na euforia, você passa a não pensar. E aí, o discernimento diminui, por exemplo. Então, na euforia, você não sabe distinguir o que é bom e o que é ruim para você. Você fica autoconfiante em exagero. Então, você pode atravessar uma rua achando que nenhum carro vai bater em você porque você tem noção de onde você tem que desviar ou os carros não vão lhe pegar, qualquer coisa desse tipo, né? Tem até uma cena
de um filme que é Dr. Jones, parece que é até com Richard Gere. E ele faz um papel de um homem com um transtorno bipolar, se eu não me engano, sem tratamento. E a primeira cena do filme, ficou bem gravada na minha cabeça, é ele andando no teto, né? No teto, ele é, se eu não me engano, ele é construtor, talvez, eu não me lembro muito bem. Mas ele tá andando no telhado de um apartamento sendo feito, sem nenhuma coisa de segurança. Simplesmente porque ele acha que não vai cair. Que ele tem um equilíbrio fantástico e que não vai cair dali. Ele não cai, tá certo? Mas tem um risco. Ele não sabe avaliar o risco. Então, quando a gente tá em alegria, eufórica, a gente perde a capacidade de avaliar riscos. Então, eu posso me meter em confusão, eu posso fazer gastos que não estão de acordo com os meus rendimentos. Eu posso, por exemplo, teve uma vez que eu vi uma pessoa também com transtorno bipolar. Por quê? O transtorno bipolar é justamente um transtorno de humor. Ou você fica muito triste, no transtorno mais clássico, tá? Porque o transtorno bipolar, ele tem vários tipos. Ele, se não me engano, tem 3 tipos de transtorno bipolar, mas o mais clássico fica bem marcadinho, depressão e euforia. Não é a maioria das pessoas não sofrem de transtorno bipolar assim, tão marcadinho. É mais um misto que fica bem confuso isso. Mas vamos dizer que o marcadinho, você tem períodos onde você está muito triste, ou seja, com depressão, e tem períodos que você está muito alegre, no estado de elação, euforia. E nesse estado, a moça que estava contando, aí não é um filme, é real. Ela disse: eu saí de casa para comprar pão e voltei com um carro. Ela passou no meio do caminho numa concessionária, entrou e comprou o carro, né? Porque ela achou que podia comprar o carro. Então, o sistema dela de avaliação estava todo obnubilado, estava todo turvo. E ela acreditou que podia comprar. Então, você pode fazer um prejuízo para você nesse nível. Por quê? Porque seu sistema de avaliação racional está sequestrado, vamos dizer assim, pelo estado de euforia, de autoconfiança. É um estado muito bom. Então, quem tem transtorno bipolar nunca procura ajuda no momento em que está com euforia, só no estado depressivo. Porque você se sente super poderoso. E aí é onde a alegria pode lhe prejudicar, lhe causar danos, certo? Você pode sofrer um acidente, você pode... Eu conheci uma pessoa que puxou briga com 3 homens num estado de euforia. Ela bateu num dos homens e puxou briga. Ela levou uma surra, né? Por quê? Porque ela achou que podia dar conta, mesmo sem ter nenhum conhecimento de lutas marciais. Ela não tinha nenhuma... Se uma pessoa podia, uma mulher podia puxar briga com um homem se ela soubesse que sabia lutar, mas ela não sabia lutar. Então, nesse momento, ela me disse: eu acreditei que dava conta. Não deu, né? Porque estava no estado de euforia. Então, e claro, eu estou falando de transtorno, o ponto mais sério, certo? É uma doença. Mas você pode também ficar meio... sem estar doente, sem ser uma pessoa que tem transtorno, você pode ficar presa num estado de euforia momentânea e perder sexo, fazer sexo desprotegido, de uma forma que não está de acordo com seus princípios. Teve até o caso de uma mulher, né? Eu não conheço essa pessoa, mas ficou bem conhecido na internet, de uma mulher que teve sexo com um mendigo, né? Nada contra o mendigo, mas ela não estava Ela saiu de casa para buscar sexo. E a primeira pessoa que ela encontrou foi um mendigo e ela ofereceu sexo para ele. E ele não estava sabendo o que estava acontecendo, ela topou, né? E isso ficou muito famoso, né? Ela estava em estado grave de euforia, né? De alegria exagerada. Então, a alegria ela pode prejudicar, sim, tudo em exagero. Tudo fora do equilíbrio tende a danificar, prejudicar, desgastar
a gente. E é por isso que é tão importante a autoobservação para a gente manter nosso corpo e nossa mente em estado de homeostase, de equilíbrio, né? Saúde é equilíbrio. Se a pessoa tem um transtorno, ela precisa ajustar isso com medicamentos. Um psiquiatra vai ajudar ela a equilibrar a química do cérebro através de medicamentos que, neste momento, são muito seguros. As pessoas ainda têm medo dos remédios psiquiátricos, mas os remédios psiquiátricos hoje em dia são muito seguros se usados com acompanhamento médico, tá? Usados na sua cabeça ou porque alguém te disse, eu não recomendo, nem os fitoterápicos, né? Porque tem gente que fala, não, mas é fitoterápico, não vai me fazer mal. Fitoterápicos usados de forma desregulada, sem acompanhamento de uma pessoa que estudou para isso, também prejudicam o corpo por causa da dose. Você não sabe qual é a dose que precisa ou o tempo que você precisa usar, porque você não estudou para isso. Então é bom, toda vez que a gente tomar uma medicação, a não ser que seja uma medicação já passada por um médico de uma doença crônica, que você use sempre, aí tudo bem, você tem esse conhecimento já, porque é uma doença crônica. Mas se é uma doença intermitente, que você não tem toda hora, ou que é nova para você, é muito importante a ajuda de alguém que tenha estudado para isso, um médico, né? Então, ou uma médica. Então, os remédios psiquiátricos, eles são seguros desde que você tome na dosagem correta, pelo tempo correto, acompanhado por um profissional de saúde. Então, você pode ficar tranquilo que os remédios vão fazer o bem para você nesse contexto. Então, se você perceber que tem uma oscilação muito grande, constante, né, frequente, intensa, e que você não consegue desfazer com os seus próprios recursos mentais, significa que você precisa de ajuda médica, tá? De um psiquiatra, tá? Porque as pessoas têm preconceitos com psiquiatra. Não deveriam ter, é um médico como outro qualquer. Se você tem um problema do coração, você procura um cardiologista. Se você tem um problema no cérebro, no funcionamento do cérebro, você procura um neurologista. Se você tem um problema de comportamento por causa dos neurotransmissores, você procura um psiquiatra. E aí o remédio vai ajustar os neurotransmissores do seu cérebro e vai ajustar novamente seu comportamento, sua resposta comportamental. Bom, então era isso que eu queria dizer sobre a alegria também pode prejudicar. Sim, agora a alegria numa dosagem pequenininha, ela é ótima. A gente devia... E a gente é responsável por ela, viu? A alegria é nossa responsabilidade, não dos outros. A alegria tem a ver com como eu vejo as coisas, com como eu percebo as coisas. Dependendo da forma como eu percebo, eu posso sentir alegria ou não. E aí eu posso falar isso em outro vídeo também, né? Que a nossa percepção, ela é que ativa os nossos estados emocionais. E isso a gente tem controle. A gente pode aprender a criar uma perspectiva, uma percepção que traga mais alegria do que as outras emoções pra gente. Mas isso eu posso falar em outro vídeo. Então, curta, compartilhe, comente. De verdade. E até a próxima.